vendedor de pipa, astro de Hollywood, doceiro. Cara, hoje nós vamos falar de toda a minha trajetória no mundo do empreendedorismo. Bom, para quem me conhece sabe que eu sempre fui comerciante, eu sempre fui empreendedor, sempre tentei vários negócios diferentes na minha vida, né? Sempre buscando uma oportunidade de ganhar dinheiro. Acho que está no sangue, eu conheço muitas pessoas que têm o perfil assim e muitas pessoas que realmente não têm nenhum jeito para o negócio. E hoje a proposta aqui é nós fazermos um apanhado geral de todos esses negócios que eu já tive na vida e comentar um pouco sobre eles. Iniciando lá quando criancinha, não tinha nem 10 anos de idade, eu comecei a comprar pipas, né, do lado de casa, e o caminho entre a loja de pipas até a minha avó era assim uma subida gigantesca que poucas pessoas tinham disposição para chegar até lá. E eu vi uma oportunidade, eu vi um mercado lá em cima que não tinha pessoas, não tinha lojas de pipa e lá embaixo tinha. Então eu comprava os pipas na rua de baixo e revendia-os na rua de cima. E eu tinha um negócio muito bem estruturado porque eu colocava margens gigantescas em cima de cada produto e eu não tinha custo porque eu deixava na frente da casa da minha avó e colocava a minha avó para vender os pipas. Este elemento cara de pau. Ai, que vergonha de falar isso. Mas realmente era verdade. Eu enchia a frente da casa da minha avó de pipas, colocava os preços, colocava numa lousa que ela tinha lá os preços e ia embora. E aí vinha um monte de criança, um monte de adulto até, bater no portão, ia lá minha avó sem entender nada, ia lá e trocava o dinheiro pelos pipas sem a mínima de consciência do que estava acontecendo, né? E assim foi o meu primeiro negócio. Nesse processo de criança para adolescência, cara, eu sempre quis tirar uma grana de alguma forma. Poxa, eu tinha um tio que tinha um bar lá e eu sentava lá, chegava lá no sábado, começava a limpar as mesas, atender, entregar cerveja, ia anotar os pedidos, entregar batata. Putz, eu fazia show pros meus familiares, então, cara, eu não sabia nenhum instrumento, eu tinha uma bateria de brinquedo e uma flauta que eu sabia tocar de criança e eu cobrava ali 25 centavos, 50 centavos para uma bela apresentação, não tão bela assim, mas era uma apresentação e me rendia bons trocados por talento? Não, por piedade. É claro. Já cheguei a também trabalhar na feira e, cara, isso foi uma grande fachada, foi uma grande decepção quando descobri que todo o valor que eu agregava na feira e ganhava meus 5 reais lá no final do período, na verdade não eram do feirante, era do meu pai que dava para ele para eu poder trabalhar. Então, assim, foi muita decepção, mas também foi um negócio, eu ganhei lá o meu dinheirinho de forma honesta, 5 reais naquela época, era muita grana, dava pra fazer muita coisa, então não me arrependo, foi uma época que eu aprendi ali a dar troco rápido, a fazer contas, né, então foi bem interessante. Nessa época eu comecei a trabalhar, então além de trabalhar e estudar em 2 faculdades ao mesmo tempo, eu ainda tinha os meus negócios locais ali, os meus negócios individuais. Então, eu fazia faculdade, na verdade eu fazia técnico em eletrônica e eu conhecia alguns equipamentos, né, alguns componentes eletrônicos que eu conseguia trazer da China e vender aqui no Brasil. E eu dei muita sorte que a primeira vez que eu fiz isso, eu consegui vender, não sei, 5 unidades e depois eu comprei muita unidade. Foi tipo 20, 30 aparelhos que era um Arduino, microprocessador, nem sei mais o que é na verdade, mas eu vendia aqui programável para fazer ali as programações, para fazer, enfim. E aí, eu lembro que na época eu comprei, tipo, uns 20, 30 e nenhum vendeu. E, cara, eu tomei a maior decepção, porque, aquilo ficou parado no meu estoque por muito tempo, muito tempo. E aí teve uma época que o dólar, tipo, explodiu, tipo, subiu não sei quantos por cento. E aí, o preço que eu tava vendendo aqui no Brasil tava muito barato em relação ao que tava em dólar. Eu lembro que saiu, tipo, os 30 de uma vez. Toma, sei lá, entrou uns 400, 500 reais pra mim de uma vez. E esse dia foi muito feliz. Depois, o custo ficou alto para eu conseguir continuar com esse negócio, mas foi uma experiência interessante de vida e de aprendizado. Após isso, eu iniciei o meu negócio talvez o mais rentável individual até o momento, né? Porque eu comecei a dar festas, cara. E eu dei, tipo, muitas festas. Se eu não me engano, eu acabei na 8ª festa, né? Que eu, basicamente, alugava um salão, contratava segurança, contratava DJ, comprava todas as bebidas que era open bar, né? Então tinha essa série de custos fixos e cobrava na entrada. Então, basicamente, eu ganhava na escala. E eu fazia questão de nunca preservar somente o dinheiro, e sim a qualidade da festa, a reputação que eu tinha, a qualidade, né, o gosto dos clientes, para que eles voltassem e curtissem realmente. Então, foi muito aprendizado, eu dei muita sorte. Todas as festas que eu dei faziam um
de um sol muito reluzente. E aí, após as primeiras festas, eu comecei a adicionar outras linhas de receita. Então, eu comecei a adicionar whisky para vender. Nas próximas festas, comecei a vender cerveja. Nas próximas, vender churrasco. Então, foi muito interessante. Às vezes, sobrava muito churrasco. Às vezes, sobrava pouco. Eu sempre estava arrependido, porque sempre faltava ou sobrava. Mesma coisa do whisky. Mesma coisa da cerveja. Então, foi um aprendizado muito interessante. A última experiência, pelo menos que eu me lembre, foi vender doce na faculdade. Então, eu pedia para minha mãe fazer os doces, ela fazia uma série de produtos que eu tinha uma análise bastante rigorosa, eu tinha uma estrutura de custos muito interessante, muito elaborada, eu tinha uma estrutura de produtos também que eu fazia muitas análises, eu aplicava matriz SWOT, forças de Porter, até mesmo a matriz BCG para enquadrar os produtos nos locais certos. Então eu tinha lá minha vaca leiteira, que era o cupcake, eu tinha lá o meu brownie, eu tinha lá o meu cupcake grande, que é um produto mais estrela, né, que tinha pouco market share, mas que me dava uma boa margem, tinha boa perspectiva. Tinha produtos que eu deveria descontinuar, que é basicamente o abacaxi dentro da análise, né? Depois a gente fala com mais calma sobre essa análise. E foi um período bastante interessante, bastante difícil também, que eu me esforçava muito para ter pouco resultado. Tive uma série de lições referente ao comércio que a gente vai falar nos próximos vídeos sobre por que eu não invisto mais em comércio, né? Pelo menos diretamente, em negócios mais diretos que eu estou envolvido, né? E hoje eu me encontro com vários produtos também, né? Mas agora, como eu sou especialista em investimentos, tenho uma autoridade nesse assunto, posso me dar o luxo de cobrar mais e agregar mais valor, né, de uma maneira diferente. Eu tenho meus produtos que não custam nada, tenho meus produtos que são meus livros, tenho meus cursos, tenho minhas mentorias, tenho a minha consultoria. Então agora eu tenho muitos produtos, muitas margens, muitas características diferentes. Então um dia a gente pode citar aqui sobre todos os tipos de produtos e quais são as minhas estratégias para isso. Então basicamente foi essa minha trajetória de todos os negócios que eu tentei, que eu fiz, que eu aprendi. Foi muito interessante porque cada livro que eu lia, eu aplicava uma estratégia diferente, né? Uma estratégia de persuasão, uma estratégia de vendas, uma estratégia de precificação, que foi me dando experiência e conhecimento prático, né? Porque na teoria é muito fácil, agora você colocar a mão na passa e testar aquilo é muito interessante. Tem um livro, esse livro aqui foi muito interessante para mim, Segredo de Luiza. Ela também fazia basicamente essa estrutura aí de doces e de produção e de largar tudo que ela tinha de planejado na vida estável e seguir o sonho dela. Então foi muito interessante. Os livros do Flávio Augusto também me ajudaram muito com essa percepção de vendas, de valor, de equity. Então a gente pode comentar mais futuramente. E, bom, basicamente é isso. Espero que tenham gostado, que tenham curtido. Qualquer dúvida, deixem aí no comentário sobre esses negócios aqui que basicamente hoje eu me julgo um especialista, principalmente na parte do show. Se mandar um microfone e uma bateria, a gente faz o possível para lhes agradar. Curta, compartilha, deixe seu like. Obrigado pelo seu acesso, pela sua atenção. Muito obrigado e até a próxima.